a validação das assinaturas do partido no TSE. Eu não estive aqui na live de comemoração, eu cheguei depois, eu tive outras agendas, outras coisas que eu tive que fazer antes disso. Infelizmente conflitou com a live, então eu não pude estar aqui na live, embora à distância eu tenha assistido. Eu vi a contagem, eu fiquei tweetando eventualmente, mas eu não estava realmente aqui. E foi um momento... Eu não vou dizer que eu chorei, porque eu não sou um cara sentimental, assim, de ficar chorando pelas coisas. Eu me lembro, por exemplo, de eu pegar a minha filha nos meus braços quando ela nasceu. E eu fiquei tipo, ok, beleza. Aquela coisa, sentimento, fiquei com cuidado para não derrubar a criança no chão. Acompanhei o parto todo, né? Minha mulher tava nervosíssima, tava lá desesperada, eu tava tipo tranquilaço. Acompanhei tudo, vi a coisa toda acontecer. Tem muitos maridos que, enfim, não conseguem fazer isso, ficam nervosos. Não tá nervoso, tá tranquilo. E peguei com tranquilidade. Então eu não sou pessoa sentimental a ponto de ficar assim, me transtornando por, enfim, vitórias e coisas do tipo. Mas eu fiquei emocionado. Não chorei, mas fiquei emocionado. Porque eu vi ali o resultado de um projeto que foi muito, muito, muito cuidadosamente montado. E eu digo que a montagem do partido, senhores, não foi uma coisa que aconteceu nos últimos 1 ano e meio, não. A montagem do partido, na realidade, veio de muito antes. Eu chegaria a dizer, eu ousaria dizer que a montagem do partido começou com o MBL. Meio que quase no início do MBL já começou a lançar os fundamentos daquilo que poderia vir a ser um partido. Por quê? Porque os pressupostos, as premissas para esse partido estar pronto, são muitas, né? São múltiplas. A primeira premissa delas é a gente ter uma militância tão engajada, tão séria como nós temos. Eu acho que essa é uma premissa básica para o partido ter acontecido. Eu, sinceramente, não acredito que o partido teria sido montado se a gente não tivesse uma militância pujante, uma militância engajada, pessoas que acreditam e amam o nosso projeto. Sem isso, a gente não ia conseguir. O modo como partidos tradicionais, à la PSD e outros da mesma linha se montam, é uma maneira substancialmente diferente da nossa. Eles usam muito mais grana do que a gente usou, então os recursos para isso são bem mais robustos. A montagem desses partidos se dá por pelegos, pessoas que não têm muito compromisso com a coleta de assinaturas, que estão ali meramente para receber um dinheiro no fim do dia, que coletam, portanto, muito menos do que os nossos caras e mulheres, né? E que, então, demanda-se um investimento de dinheiro em um tipo de aparato e de demora e de lentidão e de, sabe, é um processo bem mais atravancado do que o que a gente viu. Fora que em alguns casos essa montagem de partido é terceirizada. É terceirizada para empresas que têm justamente a função de arranjar essas pessoas para conseguir montar as coisas. Nem toda montagem de partido no Brasil ao longo da história foi feita de maneira exatamente perfeitamente lícita. Né? Teve montagens de partido que a gente sabe que bom, foram feitas de forma um pouco democrática. E a gente não, a gente escolheu um caminho que só foi possível para a nossa organização porque a gente tinha uma militância extremamente engajada, extremamente dedicada. Então isso foi uma coisa muito bonita, foi um coroamento de um tipo de trabalho de militância que, no fim das contas, regressa à fundação do MBL. A fundação do MBL, que já na fundação contava com centenas de voluntários, menos do que hoje, evidentemente, mas centenas de voluntários engajados que fizeram toda a trajetória do movimento. Foram centenas de voluntários que fizeram as manifestações do impeachment. Eu sei porque eu estava lá, eu já contei essa história. Inclusive aqui no Análises Renais já retomei essa história, já falei dessa história também em lives que eu fiz, em bate-papos que eu fiz. Então, assim, eu estava lá, eu era um dos voluntários da Bahia, mas tinha vários outros. Tinha uma galera de Santa Catarina muito boa na minha época, de início do MBL. Tinha uma galera de Goiás muito dedicada. Tinha uma menina que ganhou o prêmio de melhor militante, eu lembro disso, a Renatinha de Goiás. Eu nem sei aonde ela está, mas nos anos que ela foi militante, ela era muito dedicada, muito dedicada. Ela saía desbandeirada da casa dela, sem eira nem beira, sem ganhar um centavo, viajava, arranjava um dinheiro que ela não tinha
para viajar para fazer as coisas do MBL. Tinha uma galera do... da Paraíba, de Campina Grande, que eu conheci, o Isaac de Campina Grande, que também sumiu pela vida, não sei aonde foi parar, se virou bolsonarista, se não virou, se desistiu da política, não sei qual é o caso do destino desse cara, mas era um cara muito dedicado, havia um núcleo muito dedicado ali. Então todas as pessoas, desde o princípio, apontavam para algo que a gente viu no partido. Apontavam para o fato de que o MBL é capaz de mobilizar as pessoas, é capaz de inspirar. É inspirador o trabalho que nós fazemos. E isso toca o coração das pessoas e com isso elas se entregam, né? Elas dão o seu tempo, elas dão a sua energia, elas dão o seu vigor e a gente consegue fazer coisas maravilhosas. O segundo ponto que eu destaco como uma premissa do que veio a ser o partido é a organização interna deste escritório aqui. Eu ouvi, como eu falei, eu vi partes dessa live. Houve um agradecimento muito bonito que o Renan fez ao Victor Couto, ao nosso doutor Couto. Ele fez um agradecimento ao Couto, merecidíssimo. O Couto foi a figura mais importante na montagem do partido, individualmente falando, a figura mais importante na montagem do partido, assim, by far, né, de longe mesmo. O nível de clareza no método de ter as fichas, programação e tudo mais, deve-se muito à organização, à seriedade da organização dos processos, né? Sempre que você tem uma empresa, você tem uma associação, uma instituição, um dos gargalos daquilo que você tem, de qualquer organização, são os processos. Como se dão os processos. Então, por exemplo, aqui, a gente fala aqui das lives. O processo das lives é um processo muito profissional. Como a gente conta com pouca gente trabalhando nas lives, tem às vezes alguns equívocos, vocês notam. Ela começa um pouquinho mais tarde, às vezes o programa não está bem encaixado, e tem que encaixar. Tem alguns pequenos erros de produção que rolam, que se deve não à incompetência das pessoas que estão produzindo, ao contrário, as pessoas são muito competentes, mas o fato de que a gente faz muita coisa com muito pouca gente. Eu tive poucas participações na Jovem Pan, mas eu tive participação lá. Quando eu fui na Jovem Pan, só para colocar o microfone em mim, operador, já tinha umas 3 pessoas. E mais umas 6 fazendo tantas coisas. Eu vi assim, assim baixo, umas 10, 15 pessoas ali se movimentando para fazer um programa acontecer, um programa de 1 hora e 50 minutos. Então, assim, a robustez da organização também faz a gente alcançar uma precisão grande, mas ainda assim aqui é preciso. Mas por que eu quero falar isso? Porque eu digo que o nível de organização que a gente alcançou possibilitou o partido. Esse partido não teria saído do papel se a gente tivesse feito isso em 2019, por exemplo. Se a gente tentasse fazer isso em 2019, eu digo a vocês, eu acho que haveria grandes chances da gente não conseguir. Da gente bater na parede e da gente não emplacar. Porque em 2019 nós não tínhamos o nível de organização de processos que hoje, felizmente, a gente tem. A terceira coisa que eu acho que foi também providencial para a gente conseguir o partido foi o momento histórico. Eu acho que o fracasso do bolsonarismo, que se manifestou nesses últimos tempos, o fracasso do bolsonarismo em conseguir o seu próprio partido, eu acho que tudo isso abriu uma janela de oportunidade única para que nós montássemos o nosso. A gente tem hoje o segundo partido da direita brasileira. Isso assim não é pouca coisa. Nós só temos um concorrente que chama-se Partido Novo, é o único concorrente direto que a gente tem. Todos os demais partidos que de alguma maneira a gente pode colocar na direita são partidos do Centrão. O PL é um partido do Centrão, o PP é um partido do Centrão, União Brasil é um partido do Centrão, Republicanos é um partido do Centrão, barra Igreja, mas é um partido do Centrão. Todos os partidos são partidos do Centrão. E nós temos a rigor 2 partidos montados de direita no Brasil, que é o Novo e o partido nosso, a Missão. Eu creio que se o Bolsonaro tivesse feito aliança para o Brasil, nós teríamos uma situação bem mais difícil. A gente conseguiria fazer o nosso partido? Talvez conseguisse, sim, mas eu acho que esse partido seria eclipsado pela força de um partido de direita puro sangue feito pelo ex-presidente da República. O fato de que isso não aconteceu nos coloca numa situação muito especial e não é seguro dizer que o Partido Novo conseguirá se tornar um partido majoritário
como eles imaginam. Eu acho que o Novo tem dificuldades estruturais assim grandes para um partido que quer representar, que ambiciona representar a direita brasileira. A primeira delas sendo o fato de que os mandatários do Novo não estão coesos no mesmo projeto. Ali você tem um ajuntamento de projetos individuais, de pensamentos e carreiras individuais que foram ajuntados num partido só. Essa é uma diferença importante do que a gente faz aqui. E, assim, há uma diferença grande em relação ao próprio bolsonarismo, que a gente pode dizer que o bolsonarismo é assim também, mas com ressalvas, com grandes sales. Por quê? Porque o bolsonarismo tem uma certa unidade residual, que é a unidade da figura, da pessoa do Bolsonaro. No caso do Partido Novo, nem isso. Não há uma pessoa no Partido Novo que unifica o Partido Novo. A gente não pode dizer, por exemplo, que o Zema ocupa essa posição, ou que o Van Hatten ocupa essa posição, ou que qualquer dos quadros que eles tenham hoje ou que tiveram no passado ocupem essa posição. Então é uma posição que complica muito quando você quer fazer um partido se mover com coesão e com unidade, o que é algo essencial se você faz política ideológica. Não é essencial se você faz política de máquina, mas é essencial se você faz política ideológica. Então acho que esses três fatores fizeram a gente conseguir esse grande feito, esse feito heróico